tarde. É isso aí, então, está no ar mais um Papo Aquilo, diretamente aqui da FURG FM, diretamente das dependências do SECOM. Uma tarde hoje que o sol quis aparecer, mas não apareceu. A gente está precisando de um solzinho para tirar o mofo. E o Papo Aquilo está no ar para aquecer essa tarde um pouco fria ali fora. Aqui está quente casa do ar, mas fora está um arzinho. Bom, eu quero agradecer aqui, para o pessoal que veio no programa passado, o pessoal da banda O Corre, que deixou um presente aqui para o Papo Aquilo. A rapaziada está fazendo um corre mesmo, muito interessante. Bom, aqui quem vos fala é o apresentador humilde Dani B. Convido você a ficar comigo aqui até às 15 horas, curtindo um papo de peso e um Papo Aquilo aqui na FURG FM. E hoje o programa está muito legal, está muito bonito. Algo veio aqui embelezar essa bancada, trazendo a sua simpatia, a sua elegância. Estou falando nada mais, nada menos da nossa convidada de hoje, Cibele Ávila. Olá. Tudo bem, Cibele? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada em estar aqui. Eu que te agradeço já de primeira mão, assim, eu te fiz o convite, tu, né, viu a história do programa recente, tu aceitou, não hesitou, estás aqui, e eu agradeço de coração. E a gente vai ter um papo a peso, um papo aquilo aqui. Ô, Cibele, para o pessoal que não te conhece e quer te conhecer o teu trabalho, a gente vai falar sobre o empreendedorismo feminino, que a Cibele faz um trabalho muito legal, uma empreendedora, uma batalhadora, que empreende, que gera renda e que também ajuda famílias que colaboram com ela também dentro do seu empreendimento. Mas antes disso, eu vou começar pelo início. Eu queria conhecer a história da Cibele. Quem é a Cibele? De onde vem a Cibele? Qual a origem da Cibele? Então, a Cibele, a origem dela é do bairro Largaúcho ou Navegantes, uma família grande, que é batalhadora, trabalhou muitos anos no comércio, como fotógrafa. Após este trabalho, como uma boa geminiana nata, sempre está trocando, está querendo conhecer coisas novas. Fui fazer um curso também diferente, né, onde eu fui para auxiliar de veterinária. E aí, desde então, eu conheci o mundo da estética e hoje está trabalhando, graças a Deus, no ramo escolhido. E me diz uma coisa, o mundo da estética, mas antes do mundo da estética, como é que tu começou, o que te deu esse lampejo para ir para a estética? Eu estava vendo algumas informações, né, de pesquisas e tal, e descobri que a mulher, né, em si, as dificuldades que a mulher tem no mercado de trabalho, desde 1962 foi o ano que as mulheres começaram a galgar algum espaço dentro da sociedade. Antes era muito patriarcal e tal, e a mulher pedia permissão para o esposo para sair de casa, não podia trabalhar, um monte de coisa a mulher era barrada de fazer devido a essa cultura. Então, de lá para cá, ela veio galgando os espaços na sociedade. Hoje, ainda está uma porcentagem baixa, mas a mulher em si ela já está ascendendo dentro do mercado de trabalho. Mas só 3% das mulheres no mundo são CEOs de negócios, de grandes empresas multinacionais. Como é que tu vê isso? Então, eu acho que quando a gente tem a certeza do que quer, principalmente como mulher, a gente tem que apagar o que tem em torno da volta da gente para a gente poder dar um start naquilo, né? Quando eu comecei a entrar na parte do embelezamento, eu nem poderia imaginar que eu estaria onde estou hoje em dia, né? Foi através de uma amiga minha e uma prima que falaram para mim. Eu sempre gostei de trabalhar fazendo cabelo, maquiagem, mas nunca levei em conta disso. E ela falou, por que tu não vai lá e tu não faz um curso de estética? Tu sempre maquiou a família inteira. Festas da família, uma vai para festa e corre e faz. Por que tu não vai fazer isso? Aí foi onde me deu um estralo. Eu comecei a estudar e junto com a fotografia também me trouxe essa parte de ter um conhecimento maior de pessoas, de salões de beleza e tudo mais. Aí foi aí onde eu encaixei os dois e entrei. Eu acabei de saber ali que tu também estava guinando para o lado da veterinária. E como é que foi essa escolha, ter essa escolha de não, vou para estética, não vou para veterinária, que também é um lugar bom para trabalho, né? Como é que é? Então, o que aconteceu? Eu sempre fui apaixonada por animais desde pequena, porém a gente sabe o quanto a sociedade, quando a gente vem da periferia, a gente não tem
o financeiro para poder continuar os estudos. Ou trabalha ou estuda, né? Principalmente nessa área que é muito grande e exige também tempo e também dinheiro. Então, eu fiz essa parte de auxiliar de veterinária, mas, porém, não pude trabalhar nessa área, não tinha no momento aqui. Onde tu te formou, em Pelotas, alguma coisa do tipo? Foi em Pelotas. Pelotas. Isso. E aí eu segui com a fotografia, mas ainda sigo ali com uma paixão que, quem sabe, futuramente eu não troco. Ah, tu foi de pra fotografia área. também? Isso, não E troco tentasse de área e artes, vou. alguma coisa do tipo? Não. Todo mundo gosta de fotografia para as artes. Pois é. Não, eu sempre gostei de veterinária. Eu entrei numa empresa muito grande aqui na cidade, Digital Photo Art, e lá eu fui designer finalista. Sempre soube mexer em Photoshop e em outros editores, CorelDRAW, essas coisas assim, e eles estavam precisando na época, e eu era uma jovem que vivia mexendo em tudo, e aí eu segui trabalhando por muito tempo nessa parte. E dentro dessa parte, aí no caso de Corel, de Photoshop, tu prestava serviço autônomo para alguém ainda? Não, ou tu só estava de curiosa mesmo, experimentando, não, estudando? era curiosidade mesmo. Eu queria E fazer. não fez vontade de puxar para esse lado? Hoje em dia, não. Tu não trabalha tuas fotos que tu faz? Eu vi que tu também faz vídeos, né? Isso. Tu larga no TikTok? Vídeos ou só para Instagram? Só no Instagram mesmo. Eu Somente achei muito no legal Instagram. teus vídeos também. Isso. Na verdade, é que nem eu digo pro pessoal. Hoje em dia, toda essa bagagem que eu carrego é tudo para a parte da estética. Eu acho muito importante a gente estar linkado à internet nas divulgações, principalmente, né, Instagram, Facebook, YouTube também, que a gente pode utilizar e traz muito retorno, né? Como os clientes hoje em dia ele procuram primeiro a internet para depois procurar. Ainda existe o boca a boca, mas a internet eu ainda acho que o pessoal vai mais firme assim quando quer saber do teu trabalho. E o teu estabelecimento, teu empreendimento, ele dá trabalho para quantos colaboradores mais ou menos ele trabalha assim? A gente tem em torno de 5 colaboradores. 5 colaboradores. 5 colaboradores. E o teu estabelecimento é no centro, na vila? Ele se localiza no centro. No centro? Isso, na Duque de Caxias. E o teu público que usa o teu estabelecimento, que usa, né, a tua estética lá e tal, ele se relaciona com o teu bairro, com a periferia? O pessoal tem acesso ao teu trabalho? Então, como que é essa questão? Eu sei que pode ser um pouco complicado, questão de custo e tudo mais, logística, claro. Mas tem uma relação do público que usa o teu trabalho? Então, o que acontece? Eu sou especialista em pele preta, vai fazer 3 anos que eu entrei nessa área. Especialista em pele? Para me dizer uma coisa, tem um curso específico para isso? Existe um curso específico para isso. Como é que é? Você me fala um pouquinho antes. Claro! Porque o que acontece? Claro, eu quero saber mais. Maquiador, né? Todos eles têm que ter uma obrigação de saber trabalhar com todas as peles das suas particularidades. Claro. Porém, a gente tem uma certa dificuldade ainda em profissionais da área que queiram se interessar por esta parte, né? Que é a pele preta, pele retinta, que existe. Mas quem fez essa separação cores. assim, tem esse, ou é natural, tu vai encontrar essa dificuldade na pele branca, na pele preta, no misto? Como é que é? Tu vai encontrar natural se tu for lidar com estética, ou fizeram uma separação assim, não, aqui é um produto, aqui é lá, esse é mais rústico? É tudo junto, é conhecimento, é área, porque, por exemplo, maquiador pode trabalhar em vários nichos. Eu vou te dar um exemplo. Em São Paulo, Rio de Janeiro, existe um nicho de maquiador que trabalha somente com noivas. Existe um nicho de maquiadora que trabalha somente com pele preta. Lá nas cidades grandes, dá essa bagagem, te dá um patamar maior para tu poder trabalhar especificadamente com um nicho. Aqui não temos, porque a nossa cidade é um pouco menor. Então, a gente tem que saber de tudo um pouco. Então, a gente faz especialidades, por exemplo, de noiva, especialidade de maquiagem artística, especialidade em pele preta, porque são coisas que são nichos separados, mas a gente tem que saber de tudo um pouco para poder atender uma clientela maior. E tu teve que fazer um curso fora, bem longe daqui, ou não tem aqui esse tipo de coisa? Tu é uma das pioneiras nesse sentido, de especialista na pele negra. Hoje em dia, nós temos outros colegas de trabalho, no caso, maquiadores, que trabalham com o nicho de pele preta. Mas eu acredito que, pelo interesse, acredito que eu seja uma das primeiras, né? Por passar por problemas, né? Claro. Ao ser atendida, isso me chamou muita atenção. E até por ser preta também, a gente querer
dar um trabalho melhor, oferecer para o público preto também esse estigma, essa coloração que não existe em outros locais. Como é que foi essa história que tu sofreu? Tu foi num salão para, né, fazer alguma coisa e... Eu fui num salão de beleza, Sim. e aí eu fui me maquiar, e aí eu percebi que na bancada, isso não era maquiador ainda, na bancada tinha somente 3 tons de pele mais escura, né? Então, já fiquei meio desconfiada, me sentei na cadeira, atendimento maravilhoso, porém, quando eu me levantei, eu estava cinza. Fizeram outra Cibele. Outra Cibele, outra cor. Aí eu bati foto, fui no evento desconfiada ainda, porque eu tinha investido bastante, né, para poder ser madrinha de casamento, mas as fotos eu fiquei meia japonesa, porque eu fiquei com o rosto meio cinza, uma coisa meio... E ali eu senti, naquilo ali ficou comigo, sabe, para sempre. E eu sei que outras colegas minhas, amigas, também passaram por aquilo ali. Aí eu acho que aquilo foi aonde realmente me acendeu a vontade de, se um dia eu trabalhar de maquiadora, que eu nem ia sonhar que eu ia estar trabalhando, em investir nesta área. Então, realmente, a pele negra precisa de uma especificidade para ela mesmo. Exato. Entendeu? Não se conecta com o que já tem no mercado para... Porque o que acontece, às vezes, o nosso mercado brasileiro mesmo, hoje em dia já está entrando com cores, com uma paleta incrível de cores, mas há um tempo atrás ainda existia dificuldade de tu achar o tom de pele, o subtom correto para a pele preta, né? Não é porque a gente é preto que a gente tem um subtom. A gente tem subtom esverdeado, laranja, amarelo, cinza, dependendo da tonalidade. Sim. E aí, às vezes, é um agravante para mim, que é sempre usar os mesmos tons de cor de pele para aquela cliente, independente do tom que seja. E quando tu galgou o teu caminho para ser uma empreendedora, no âmbito familiar, assim, como é que foi a recepção do pessoal? Por exemplo, vai fazer uma faculdade, guria, vai fazer isso, vai fazer aquilo, para trabalhar. Geralmente, uma faculdade, você está procurando um lugar para trabalhar para alguém e tal, e ter a decisão dentro do teu âmbito familiar lá, assim, não, eu vou empreender. Foi difícil para ti empreender? Como é que foi? Tu tem um sócio? Por exemplo, para alguém pegar um financiamento para abrir um empreendimento é uma coisa bem difícil já para pessoas, vamos dizer que, né? Claro. Mas para o preto ele é mais difícil ainda. E para a mulher, sabe, os bancos, os caras que financiam a grana, avaliam a questão da mulher com gestação, com conciliação, casa, família, sabe? Se o empreendimento pode dar certo, ela pode pegar um financiamento agora, daqui a pouco não ter tempo, não se dedicar àquilo ali falir, ele perdeu o dinheiro, levou, sabe, essas coisas todas. Isso teve implicação para a tua decisão de não vou empreender, independente do que a minha família possa estar me falando, me incentivando aí. De início, sim. Quero que tu me conte tudo sobre essa parte, para nós entender esse empreendedorismo, esse teu caminho, essa tua vontade, essa tua luta, porque não deixa de ser. Né? Com certeza, é uma luta diária, é uma batalha que a gente está sempre aí para poder sobreviver, né, neste ramo. No início foi bem complicado, né, porque ter uma mãe que às vezes não te apoia, no sentido de ter o medo, né, de ter uma história passada, um sofrimento, o medo também ele acaba atrapalhando, né? E ela realmente um pouco coitada. A tua mãe vem daquele estilo da mãe doméstica, família, assim, não empreendeu ou não trabalhou? Exato. Na verdade, ela teve um estudo, teve um bom estudo, só que aí acabou trabalhando como doméstica, né? E aí aquilo vai influenciando muito né, que elas ficam com um certo temor de certas atitudes, certas coisas que a gente tem que agir perante a sociedade, e isso às vezes acaba atrapalhando um pouco, né, na vida da gente. Mas coitada, quando eu chegava em casa, ela já estava com tudo pronto, e ela levava um susto. E aí, de uma hora para outra, eu vou empreender alguma coisa, vou deixar a veterinária... Nem avisei. Para lá. Nem avisei. Não tomasse esse conselho da mãe, olha que a mãe sempre tem razão, hein? Será? Nem avisei, porque, na verdade, quando eu saí do outro salão, né, eu trabalhei em outro salão de beleza, eu já saí com a intenção de ter um descanso, mas as minhas clientes acabaram correndo atrás e meio que me obrigaram a continuar no trabalho, né? Aí eu fui adquirindo cada produto aos poucos, conforme eu ia trabalhando, eu comprava um espelho, eu comprava uma bancada,
Depois eu Tá, comprava. tu não começou o empreendimento direto onde tu tá, tu começou na tua comunidade. Eu comecei na minha comunidade, comecei em casa. E aí teus clientes ali, teu público era da comunidade. Era da comunidade do centro também. Hoje eles frequentam o teu estabelecimento onde tá? Eles têm acesso à comunidade, têm acesso ao teu trabalho ali? Tenho ainda muitas clientes que estão comigo desde que eu abri, desde 2021. E a clientela aberta, assim, o mais amplo da cidade em si? Outros tons de pele, não sei se tem essa especialidade lá dentro também. Deve ter, né? Sim, Porque senão sim. fica... Geralmente, quando eu trabalhei em outros salões, né, eu trabalhava especificadamente com a clientela de outros salões. Conforme eu fui passando o tempo, eu fui adquirindo a minha clientela. Então, aí as pessoas começaram a me procurar por causa da pele preta. Mas hoje em dia eu atendo todas as gamas de cores e tabelas, desde da japonesa ao mesmo tempo Show. a E pele preta. os homens, tu nunca pensou em fazer estética masculina? Os caras agora estão mais vaidosos e tal, fazer sobrancelha. Inclusive, tenho clientes que fazem Tu já até trabalha com isso? maquiagem também masculina. Mas é um público fiel, assim, ou esporádico? É esporádico. É. Eles ainda ficam com um pouco de medo de procurar o salão de beleza para poder fazer esse tipo de serviço. E hoje tu te dedica diretamente ao teu negócio como administrador e também como uma funcional ali dentro, fazendo, trabalhando. Isso. Geralmente eu estou acompanhando todo mundo ali e estou junto com eles também, com os meus colaboradores. Show de São os bola. meus colegas de trabalho. E como tu vê a mulher no dia de hoje dentro do mercado de trabalho, a mulher negra, no caso, né? Essas dificuldades que já tem para a mulher em si e para a mulher negra, para ti, assim, arrumar, sabe, fornecedores, sabe, pessoas, clientes, acreditarem no teu trabalho. Como Na é que é isso? verdade, na parte de fornecedores e tudo foi super tranquilo, né? Porque para poder negociar, eles vão te procurando, vão chegando no salão e querem conversar contigo, acaba, né, resolvendo ali essa parte. Mas clientela ainda, até hoje, eu sinto um pouco de indiferença, dependendo, assim, é uma surpresa, às vezes, elas chegarem no salão e olharem que a pessoa, a dona do salão, é uma pessoa que é preta. Às vezes meio que Dá um assusta. choque. Às vezes assusta e às vezes até elas perguntam se realmente eu sei do que eu estou fazendo. Mas isso aí é uma questão mesmo, às vezes, de cultura, né? Que às vezes acontece na nossa cidade, assim, pessoas mais velhas se assustarem. Mas quando elas entram, são bem recebidas, eu acabo fazendo o melhor possível do meu trabalho com amor e carinho e acabo adquirindo mais uma cliente. E aí vai de boca em Assim. boca. E vai de depois boca em vê. boca, o pessoal liga, me procura. Às vezes, uma amiga minha te indicou por estar aqui, por trabalhando, e aí vai fluindo, graças a Deus, tudo muito bem. E como tu vê as mulheres também, assim, por exemplo, a mulher para mim, ela já é, por natureza, ela tem, eu acho que um instinto empreendedor. Começa ali vendendo um docinho, uma marmita, alguma coisa assim e tal. Mas assim, tem muitas mulheres que têm medo de se expor, assim, de botar a cara para bater, de empreender, de ir para frente, assim. Como é que tu vê esse tipo de atitude das mulheres que se prendem e muitas vezes têm talento para fazer um monte de coisa legal, sabe? E lucrar com isso, sobreviver disso, mas são retraídas. Tu rompeu essa barreira, né? Eu acho que quando a gente tem um objetivo na vida da gente, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente tem que, às vezes, dar uma separada no que os outros vão pensar. Porque eu acho que a mulher é muito isso. O que será que as vizinhas vão pensar? O que será que meu esposo vai pensar? Aí vai se contraindo e tem aquele sonho que quer fazer e acaba deixando de lado. Eu acho que é muito sobre isso, o que os outros vão pensar. Tu passou por isso? Ou tu foi... Eu não dava nem bola. Quando eu chegava em casa, eu tinha um depósito em casa de material que ia chegando para poder montar o meu salão, que na verdade era uma salinha que era mais eu e mais duas amigas E que era estavam nos Navegantes trabalhando. mesmo? Aí não, aí eu migrei para o centro. Tá, quando era nos Navegantes ali, a galera ia mesmo. Não, acontecia. Teve um fato muito E engraçado. tu usa muita tecnologia no teu... Sempre. É? Sempre. Os salões lá em casa, chegava cliente, chegava o meu esposo para tomar café, comprava pão para todo mundo, e aí todo mundo tomava café e ficava lá fazendo cabelo, pé, mão, e aí emendava em casa. Era bem assim que funcionava. E a tecnologia sempre foi. Agora teu salão é de tecnologia, maquinário, coisas. Então o custo é alto. Acaba se É tornando alto alto. e isso impossibilita que aquele público da periferia, aquele público que começou contigo, tenha acesso, implica muito, provavelmente. Implica. Implica, dizendo. Muito. Porque assim, no meu salão, ele não é um salão de custo alto. Ele tá
no nível médio, né, do padrão mesmo de um salão alto. Porém, eu tenho clientes que procuram produtos e serviços mais caros e tem aquele cliente com um produto procura um serviço mais popular, né? Mas na parte da maquiagem, que é um preço fixo, geralmente elas ficam com medo, receio, às vezes até não me procuram tanto por conta da tabela de preço. E o público está mais público negro ou público branco dentro do teu... Então, geralmente é 80% são mulheres brancas que me procuram. Por causa do money, tem condições e tal de acesso? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, que infelizmente a gente ainda está nessa batalha, né, das pessoas que infelizmente nós de pele preta ainda somos minoria, né, e aí acaba deixando de ser, porque a área da beleza é uma futilidade, não é uma necessidade, na verdade. Sim. Principalmente nessa parte de maquiagem, embelezamento. Então eles vão deixar de se maquiar para poder pagar uma conta e investir. E é caro, em né? coisas. Também embelezamento, um cabelo e tal. Exato. Eu acho caro, né? Mas eu não faço, não tenho, mas eu acho que é um tratamento que demanda até um cuidado, né? Porque vem é tudo junto, na verdade é uma construção. É um produto de qualidade, que aí geralmente tu vai ser importado para cá, tu vai trazer de outras cidades. É mão de obra altíssimo. E agora, então, passando por esses períodos que nós tivemos agora no Rio Grande do Sul, complicou e triplicou. Como é que foi para ti nesse período? Eu fiquei 1 mês sem trabalhar. 1 mês sem trabalhar? Acho que foi uma base no comércio de 1 mês e meio, né? Porque maio geralmente é a data das noivas, né? E formandas. Então, todos os eventos que tinham foram remarcados. Então, a gente acabou trabalhando, migrando para os próximos meses. Mas aquele mês em si foi bem complicado. E trabalho a domicílio tu não faz? Nas casas, até para furar essa bolha do centro e nas periferias? Fiz no início. Não deu certo. Aí eu comecei a carregar uma bagagem muito alta de material, de coisa, infraestrutura, e aí acabou que eu preferi ficar no salão de beleza mesmo. Porque aí tu imagina, né? Tu carregar uma ring light, 2 spots de luz, mais uma cadeira, mais maleta de maquiagem, umas 2 maletas de maquiagem. Sim. Eu não tenho muita ideia do que é esse maquinário todo, mas eu acredito que deve ser bem depende de muita atenção, muito esforço, se deslocar. E aí acabou que eu bolei uma estrutura legal para as clientes estarem lá confortáveis dentro do material lá que eu posso oferecer. Vamos falar então assim sobre agora a mulher negra mesmo dentro desse mundo do empreendimento. São poucas mesmo aqui na cidade ou é no Brasil? Como é que tu vê essa... Hoje em dia, eu tenho... Ou está estourando, assim, porque entenderam que tem esse nicho, que tem essa... Hoje em dia, eu vejo muitas mulheres, graças a Deus, já à frente, e principalmente nesse nicho, né? Mas era uma coisa que era bem difícil, acredito, no Brasil todo. Você se comunica trocando informação, tecnologia? Sim, geralmente inovação. Eu procuro geralmente Existem elas para encontros disso? Existe workshops, e a gente geralmente procura elas para fazer cursos também. E com a tecnologia, a gente às vezes nem precisa sair de casa para fazer os cursos, a gente faz os cursos online. Também, e a gente está sempre seguindo, e aí vem novidade, a gente acaba comprando aquela novidade para trazer para o cliente, que é muito importante, e aí está crescendo, está cada vez mais crescendo. Foi um estouro, na verdade, sim. Eu fiquei muito impressionada. E há uma disputa, eles se fortalecem. Geralmente, quando um cria uma coisa, outro cria, fica uma disputa. Mas, nesse caso, mulheres fazendo isso, né, nesse nicho, elas se fortalecem? Se fortalecem. Isso é importante, né? Eu tenho visto, assim, a gente se espelha em outras maquiadoras de grande nome no Brasil para poder fazer os nossos trabalhos. Eu acho que é inspiração, é uma fortificando a outra e colocando energia para que Quem é o grande nome no Brasil que lida com a pele negra nesse nicho? Para mim, é a da Mata Makeup. Ela foi a pioneira para mim em questão de como maquiadora e também como influencer sobre bases de pele preta. Ela, para mim, ela foi onde começou tudo. O meu primeiro curso foi com ela, então, desde então,
Hoje em dia ela é mais influenciadora, mas hoje ela faz o quê? Vídeos incentivando no TikTok, nessas redes sociais assim? Isso, hoje ela é mais influenciadora. E isso te influenciou a fazer os teus vídeos também? Me conta dos teus vídeos. Como é que foi? Acho que é um lugar bom de explorar aquilo ali, né? Também para que o pessoal veja como faz, como fica o resultado, o processo. E na verdade foi na era da pandemia, né, que estourou. Na pandemia veio a criatividade. A criatividade, e a gente foi bolando vídeos de passo a passo, até cursos também foram feitos online, e foi ali que os vídeos começaram a aparecer, assim, foi onde se tornou uma febre. Foi durante esse período aí, desde então a gente segue, que tem dado super certo. Show de bola. Bom, eu estou falando aqui com a Cibele Ávila. Vamos fazer um breakzinho e daqui a pouco a gente está voltando aí. 21/8/2024. É o Papo Aquilo que está no ar com vocês aqui. Nosso produtor ali, o Cabra, saiu correndo que esse intervalo veio de soco. Mas vamos que vamos. É o Papo Aquilo aqui no ar com vocês pela FURG FM. Então estamos voltando aqui com o Papo Aquilo na FURG FM. Aqui quem vos fala é o humilde apresentador Dani B. Hoje com a nossa convidada mais que especial, Cibele Ávila, uma empreendedora negra que faz um trabalho muito legal e também está batalhando, né, lutando por espaço dentro do empreendedorismo aqui na cidade do Rio Grande. A gente está batendo um papo, ela já falou das suas origens, das suas influências, e agora eu vou perguntar para ela sobre projetos que ela tenha, até para meio que viabilizar mais o seu trabalho para outros nichos, para outras pessoas, para as comunidades, quem sabe. Eu queria que tu falasse sobre isso. Tem um projeto? Como é isso? Como funciona?
Então, eu tenho um projeto que eu gosto muito de falar sobre ele, que é o projeto Boss. Ele foi desenvolvido pensando nas novas empreendedoras, porque é muito difícil para quem está começando investir em mídia social. Né, que é o quê? Que é no Instagram, tu bolar os planners e os vídeos e jogar na internet. E a gente sabe que hoje em dia quem lidar com o seu trabalho, a imagem é a primeira ponto de carreira, né? Então, o que Não é muito meu acontece? caso. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes, quando tu vai olhar um Instagram profissional, as fotos dizem muito sobre aquela pessoa. Então, eu bolei um projeto dentro dos pontos onde visam mais a dificuldade dessas mulheres, né? Que são a maquiagem, o cabelo e a foto. Geralmente, o custo-benefício de maquiagem e cabelo profissionais vão em torno de 1.500 a 3.000 reais. Estou te dando um exemplo, É tipo um né? booking, assim? Isso, a gente monta um book corporativo. E acaba, às vezes, saindo muito caro para quem está começando. Então, eu já passei por inúmeros clientes que foram até o meu salão, e a gente tem essa possibilidade de juntar a fotografia com a maquiagem e fazer esse trabalho que acaba ficando incrível e acaba valorizando também essas mulheres. Elas chegam lá, a gente conversa, toma um café, faz as fotos, faz a produção, faz as fotos. Aí eu dou um tempo para poder entregar, porque a gente trabalha essas fotos, né? E aí elas conseguem trabalhar e divulgar os seus trabalhos na rede social. Eu acho muito legal, porque é de custo-benefício. É Claro. pensado em quem está começando. Então, geralmente elas me procuram sem saber o que fazer, como vai fazer as fotos. Aí vai Aí, nesse fisioterapeuta. caso, tu usa a tua aptidão de foto, Exato. maquiagem, a foto, tu faz toda a Isso. produção do Isso, eu book. tenho um mini estúdio dentro do meu salão. Ah, show de E bola. aí ali a gente consegue efetuar esse trabalho para que eu possa ajudar outras mulheres, assim como eu também, porque eu demorei muito tempo para poder ter fotos, ter um acesso com essas fotos profissionais, né? Então eu quero ajudar que seja mais rápido, que elas consigam ter esse acesso mais rápido. E aí, através desse projeto, elas conseguem ter um acesso bem legal, assim, e divulgar os seus trabalhos na internet. E com todo esse conhecimento que tu tem, né, que tu aprendeu no teu ofício, os cursos que tu fez e tal, tu não palestra, ninguém te convida para palestrar, tu palestra, como é que é? Tu não, para largar esse conhecimento na fala, assim, no auditório, para um pessoal mais próximo, também pode ser até um meio de Claro. monetizar também, Sim. além do que tu já faz, né? Geralmente, aqui em Rio Grande, o pessoal me convida para palestrar cursos de automaquiagem, né, em eventos, geralmente de beleza. Mas, por conhecimento, esses fatores, ainda não recebi nenhum convite ainda. É, Mas quem quiser, eu estou aqui disposta claro, tem que estar a aberto. passar um pouquinho de conhecimento. Eu vi um projeto de um estúdio, né? Também era de periferia, era do Museu Favela, né? Aí tinha um pessoal que trabalhava, empreendia na favela, e as gurias lá tinham um estúdio também de beleza, assim. Tá, né? Eram da favela, mas assim, eles com qualidade, um trabalho legal, elas Claro. bem conectadas àquele público ali, e elas faziam meio que uma ação social, de certa forma, assim, de tanto em tanto tempo elas faziam uma ação social, que era, por Uhum. exemplo, pegar as menininhas, né, dar um trato no cabelo, fazer uma maquiagem. Eu fazia aniversários coletivos ali na comunidade, e ela ia lá, as gurias do estúdio, E e arrumava. maquiava, Sim, arrumava. sim. Eu acho muito legal. Tu não pende para esse lado social, assim, ou é só mesmo empresarial na O íntegra? que acontece? Quando eu tenho tempo, É. eu Ou tu já vou. fez também? Tu já Não, fez, eu não sei. já fiz muita ação social, só que agora ultimamente eu não tenho tido muito tempo. Mas quando dá, sempre abre uma brechinha. Agora mesmo fui convidada pela FURG para poder fazer uma palestra de maquiagem. Óbvio. Então começou. Isso, Estrelado. e Chamem não, a Cibele. A Cibele tem um conhecimento, é uma grande profissional,
né? Tá ascendendo, já acendeu, ela já tem o negócio dela, tá prosperando. Então, acho que o pessoal tem que chamar mesmo, chamem a Cibele. E conciliar, às vezes, com a agenda fica meio complicado, né? Porque o nosso trabalho é, às vezes, assim, pode ter, pode não ter. Assim como, às vezes, eu pego 5 da manhã e, às vezes, saio 10 da noite do salão. Aí a gente vai se conciliando. Às vezes dá na data, às vezes não dá, e a gente vai deixando para a próxima. Mas o importante é participar. Eu acho muito bonito quando um profissional, alguém que adquire o conhecimento, faz esse tipo de ação, porque ele está meio que retornando para a base dele e levando alguma coisa, né? Fomentando, agregando, e ajuda muito, por exemplo, principalmente meninas assim, de comunidade, mulheres mais velhas até, assim, mais de idade, que às vezes a baixa estima tá forte, tá pegando. E isso, a mulher é muito vaidosa por natureza, né? Sim. E aí, pô, quando tem uma ação dessa, assim, que faz com que ela volte de uma depressão. Inclusive, até a última ação que a gente trabalhou, foi eu palestrei sobre as mulheres que sofriam, que sofriam agressão física, né? E elas estavam se formando na área do embelezamento, e eu fui lá conversar com elas, mostrar para elas como é possível a gente vir de uma área da favela e conseguir, né, levantar e tal, e foi muito importante porque eu vi o brilho no olhar delas, assim, tipo, pô, se colocando num lugar, e foi muito produtivo. Hoje em dia elas estão até trabalhando no salão de beleza, acho que uns 3 meses atrás aconteceu, e eu fiquei muito feliz. Isso, tu está contribuindo, né, contribuindo para a sociedade, né, mais do que tu já contribui, tu paga imposto, tem funcionários e tudo mais, mas assim, tu está contribuindo humanamente também, né. Imagina para um projeto desse que entra na área de pessoas que sofreram um acidente, às vezes uma estética que possa, né, corrigir alguma coisa para um evento, sim. sabe? Eu acho que isso é muito legal, é importante, é uma ideia. Claro. É uma ideia. Quem sabe quando surgir o tempo, né, para esse tipo de coisa, fomentar projetos sociais dentro dessa área também, eu acho muito legal. A rapaziada da comunidade precisa também, de vez em quando, né? E eu acho que só tens a ganhar também com isso, porque expande, né? O lado humano, o pessoal se conecta também mais a tua pessoa, ao teu trabalho. Sim. Não, e às vezes acaba que a gente acaba até sendo um pouco mais conhecida, né? Daí como referência, às vezes, como maquiagem, e às vezes as meninas me procuram e eu fico muito feliz por conta disso. O que tu diria, assim, para alguém que hoje está, sabe, acendendo, assim, olhando as coisas, por exemplo, um vídeo que tu faz, ou que outros influenciadores fazem, né, da maquiagem, tem muito na internet, já vi bastante, assim, acho legal pra caramba. O que tu diria para alguém que quer começar primeiro no mundo da estética, da maquiagem, sabe? E depois tu me fala para empreender. O que tu diria para essa mulher, ou até para homens mesmo que querem, né, seguir? Claro. Primeiramente, tem que ter foco, força de vontade, estudo, tem que estudar bastante. Não deixar que as pessoas venham te falar o contrário, que não tem capacidade, porque eu acho que tudo é trabalho, estudo é prática, para a gente poder conseguir fazer o trabalho, o serviço com sucesso. E depois, como empreendedora, é que foi muito assim, da minha vida foi fluindo, né? Tu foi uma exceção, na regra. Foi fluindo, na verdade. Na verdade, como empreendedora, não é fácil, às vezes dá vontade de desistir várias vezes, mas acho que quando a gente ama o que a gente faz, é muito mais importante, acho que é muito mais forte. O mais importante de tudo é a gente amar o que a gente faz. Então, o teu conselho primeiro é amar, depois estudar muito. Exato. Vai fortificar aquele teu... Exato, porque o que acaba acontecendo? Às vezes a gente chega num lugar que a pessoa ela não tem toda essa bagagem de estudo, por exemplo, e às vezes acaba deixando falhar em algum momento. E as pessoas exigem muito da gente. Então, acho que a gente tem que, sim, estar sempre se informando, sempre fazendo cursos e sempre estar batalhando por aquilo ali. Primeiro, depois vai fluindo. Antes tu vinha no autodidata, antes dos teus cursos e tudo, tu já tinha Isso. Você já puxava pro lado de... e nem sabia, na verdade. Em ti mesmo, fazendo teste. Em mim, nas minhas primas, fazia delineados, fazia cabelo. Tinha algumas maquiagens em casa, mas eu nunca levei para isso. Pegava as cobaias na família lá. Primas, e aí vai, amigas. Mas no estúdio onde eu trabalhava, sentia uma necessidade de ter uma pessoa também que maquiasse as clientes para fotografar.
Então, acho que foi unindo isso daí e a gente acabou entrando nessa parte da maquiagem, né? Os teus colaboradores, são negros, são da tua família? Como é que são? Como é que tu como empreendedora ali, como empresária, tu recruta um colaborador? Na verdade, é uma família brasileira. A gente tem pessoas Tá misto? pretas, brancas. O importante para mim, como uma empreendedora, é a pessoa ter, primeiramente, um trabalho bem feito, pontualidade e também ter um carisma, porque o meu salão, eu acho que ele é diferente dos demais por conta de que ali a gente está à vontade, a cliente está à vontade, é um ambiente familiar. A gente pode conversar de tudo, não tem problema nenhum. A pessoa precisa se sentir em casa. Tem muita fofoca no salão? Acontece. Acontece? As pessoas vão lá para desabafar? Acontece. Às vezes acontece as coisas que eu estou trabalhando assim, opa! Um monte de mulher, todo mundo. Minhas anterinhas catando ali. Mas o importante é que a gente está ali disponível para todos. E os meus colaboradores é isso. A gente, na verdade, eu não encontro como colaboradores, são os meus colegas de trabalho e a gente se dá como uma família. Claro. Isso para mim é muito mais importante. Porque às vezes tu tá ali dentro de uma empresa, eu já trabalhei em empresas que exigiam que a gente não se desse, que a gente brigasse, para ter um espírito de competitividade dentro do salão de beleza. Uma competição. Exato. E isso atrapalha, né, na conexão, até na produção. Toda a vida e produção, e às vezes as pessoas têm muita reclamação de chegarem num ambiente de trabalho onde não tinha energia boa por conta disso. Então, eu acredito que a gente se dando bem, principalmente isso é o que conta, né? Claro. E também o profissionalismo. Vai refletir nos teus clientes, né, o trabalho. Exato, e o profissionalismo, né, que é aquela coisa, porque como a gente trabalha MEI, né, então cada um sabe do horário que tem que chegar dentro do salão, que isso é muito importante. A gente, no momento que a gente é MEI, a gente não pode lidar com os colaboradores como se fosse de carteira assinada, né? Exigir certas coisas entre a lei do MEI e parceiro não pode. Então, a gente entra numa conclusão, a gente conversa e a gente vai se adequando uns aos outros e acaba dando certo, assim, entra com uma equipe bem legal. É mais fácil ser trabalhadora, trabalhar para alguém no ramo, ou é mais fácil ser empresária, a chefa que comanda o negócio? Eu quero que tu fale dos dois prismas de visão de mundo para mim. Tanto para quem trabalha para alguém e né, vende seu tempo, a sua aptidão, quanto agora tu estando do outro lado, sendo uma contratante que lida com pessoas, com funcionários. Eu prefiro trabalhar. Não aceito sim ou não como resposta. Eu quero que tu decube esse pensamento. Como que é essa reflexão para ti? Trabalhando muito tempo no comércio, que nem eu trabalhei, né? Eu senti que no momento eu precisava de algo maior. E aí eu fui atrás. Então, para mim, eu ainda priorizo muito do jeito que eu estou agora, trabalhando para mim, independente do que for. Acho que às vezes a gente trabalhar da forma com que a gente gosta é muito importante. E é suado, eu vou te dizer. Eu corro bastante. Se a gente fazer só uma função, hoje tu faz várias e ainda tem que ver toda o amplo, né, do negócio. Não, e às vezes eu digo pro pessoal, gente, hoje eu tô muito estressada, mas eu vou, porque é muitos detalhes que a gente tem que ver, mas quando a gente tem a paixão, que é principalmente isso, a gente faz aquilo com maestria e a gente vê o retorno financeiro também. Recém estou começando a ver, na verdade, né? Porque 3 anos ainda é muito pouco para poder 3 anos, lucros, né? Não é tão pouquinho, mas é pouco em vista do empreendimento, de uma continuação e tal. Mas eu tenho que fazer essa pergunta. Tu é mãe? Não sou mãe. Tu é casada? Sou divorciada. E aí, então, quer dizer que tu, sendo solteira, tu te dedica mais ao trabalho, não tem o lance, por exemplo, eu acho que é muito difícil também das mulheres ingressar assim, para o empreendedorismo, porque tem que, por exemplo, ter filho, casa, marido, aí tem que conciliar em comandar um empreendimento, um negócio para fazer as coisas fluírem lá, e também tem que cuidar em casa. Chegar em casa, ter o filho, o carinho, o esposo, toda aquela coisa caseira. Então, acho que é muito difícil para algumas mulheres, no caso,
conciliarem os conciliar dois. o empreendedor com a dona de casa, com a mãe. Na verdade, o que eu penso sobre isso é uma junção, né? Sim. É a junção, é o marido e mulher se ajudarem, é ir para frente. E acho que assim não atrapalharia tanto. Mas é que quando tem algum objetivo, que nem eu tinha te dito, né? Que o meu sonho ainda é adotar uma criança para poder ter esse passo de mãe, mas eu quero adotar. Não quer ser mãe? Mãe, como é que fala? Mãe biológica? Não, quero adotar. É? Eu acho muito importante, muito Desde lindo. sempre tu tem esse pensamento? Aham, sempre. Tu não vai gerar o teu, mas tu vai tirar alguém de um... Exato, eu não sei porque desde pequeno tive esse sonho, assim, e acredito que é muito interessante tu tirar uma criança desse estado de necessidade, do sofrimento. A vida não é fácil nos dias de hoje, e aí eu acho que isso vem dentro de mim já faz um bom tempo, né, e está se aflorando cada vez mais. Isso não deve ser algo lá do subconsciente, de repente, de não querer ter um filho biológico, ou tá casada para poder trabalhar mais, ter mais tempo, alguma coisa assim, ou nada a ver? Não vejo por isso, né? Até porque, vamos supor, um dia se eu me caso novamente, aí tenho um filho, tá tudo ok. Mas eu acho que é principalmente esse é meu sonho, é de adotar uma criança, sei lá, de tirar do sofrimento. O mundo está tão cruel hoje em dia, tão violento, tão difícil, maldoso e tudo mas mais. nem por isso tu não vai. Poxa. O mundo é assim já há milhões de anos, né? Já é meio que difícil. Mas eu tenho esse sonho. Eu não sei porque eu acho a coisa mais linda do mundo, assim, de poder Não eu acho que como mulher, né? Geralmente a mulher tem esse papel e tem esse sentimento também, mas a gente acaba, às vezes, tendo, a gente que trabalha, que é mulher, a gente acaba tendo um pouco dessa energia masculina. energia masculina. Exato, não sei se já ouviu falar sobre isso. Não, me explique, fale sobre. Então, sobre a energia masculina que eles se referem à feminina, geralmente a energia feminina é aquela mulher que fica em casa, que trabalha em casa, que cuida dos filhos, que tem essa função. E a masculina é a mulher que é empreendedora, geralmente, que é a que corre, que trabalha, que está sempre na rua, que às vezes, muitas vezes, é um pouco discriminada por conta disso. Deve ser muito difícil para a mulher ser uma empreendedora, trabalhar fora e cuidar da família, esposa, porque se ela não estiver bem na parte familiar, vai refletir no trabalho. E se ela não estiver bem no trabalho, vai refletir com certeza dentro de casa, entendeu? Com certeza. Então, a problemática feminina para empreender, para ser uma CEO ou algo do tipo, é bem diferente do homem, que já é totalmente focado e destinado para aquilo lá, sendo que deixa lá o resto, quem cuida é ela. É a mulher. E aí acaba ficando essa classificação como a mulher que está sempre empreendendo, assim. Geralmente é bem complicado. E me diz uma coisa, como que tu vê o mercado aqui na cidade, assim, com essa expansão? Tem para todo mundo? Todo mundo consegue sobreviver, viver legal, pagar suas contas nesse sentido do empreendimento feminino, com a estética e tal? Hoje em dia, principalmente tu fala nos bairros, tem muito salão de beleza, tem muita estética que abriu na cidade também. Tem ramos para trabalhar, clínicas importantes, ao mesmo tempo também tem um gama maior, tanto quanto embelezamento não é somente maquiagem, cabelo. Eu falo muito pensando na maquiagem, no cabelo. Exato, mas hoje em dia tem unhas, tem alongamento de cílios, tem depilação, tem a parte de massoterapia estética. Então, é um gama muito grande. Se tu for procurar na internet, tu vai ficar de boca aberta a quantidade que tem para esse ramo aí que abriu. Agora, mais para a pandemia, assim, depois, graças a Deus. E quais os teus projetos? Como tu falou que tinha um projeto já em andamento, né? Que é o do Booking. O Boss. E esse em andamento, tu pretende fazer alguma outra coisa do tipo nesse segmento, assim, de meio que baratear, alguma coisa, ter acesso, dar acesso para outras também que queiram aprender? Sim. Além das tuas palestras que tu quer fazer também, claro. Chamem ela para palestra, pessoal. Geralmente, eu estou pensando em abrir agora, já faz um tempo, né, que são os cursos de maquiagem profissional, que é um curso que eu vou dar, que ele é um pouco mais didático, para que ela aprenda em menos tempo
a poder trabalhar com a maquiagem e já poder ingressar dentro de um salão de beleza. Só que aí com um custo-benefício menor, para poder atender mais alunas no mesmo dia. Tipo uns pacotes acessíveis para quem... Isso, para mais de uma aluna. Unissex? Isso. Não, alunas. Esse é o projeto que tu vai botar em prática em seguida, que o Boss vai sempre... O Boss, ele é um projeto fixo que a gente tem já, e eu acredito que eu não pretendo encerrar ele por conta de que ele é um grande start para a vida de muitas mulheres. Ele começou agora, pouco tempo? O Boss, ele vai fazer 2 anos. 2 anos. E muita gente aderiu e... Muitas mulheres me procuram. Eu vi, acho que um vídeo, não sei se é dele, que até tu tá tirando a... Isso. Tá fazendo a foto, é um estúdio e tal, tem uma produção ali muito bonita, muito legal. É um making off que a gente faz ali do serviço. E é muito engraçado, porque elas ficam muito nervosas comigo. Elas ficam, às vezes, eu digo, gente, não precisa... Todo mundo fica... não precisa ficar nervosa. Na câmera, luz... Exato. Expor. E aí, assim, eu converso com elas e, principalmente, eu fico sabendo da história de vida delas para elas poderem chegar ali. Então, geralmente, é sempre a mesma coisa. Sozinha, ali, por exemplo, batalhando. vai uma debutante, uma noiva e tal, tu faz a foto, tu faz um book fechado, assim? Não. Ou é um vídeo só? Não. Na verdade, o projeto Boss são para empreendedoras. Né, para quem está começando a sua carreira. Né? Eu tive a última mesmo, foi uma menina de tricologia. Então, ali eles estavam aprendendo contigo e tu fez um make e jogasse na rede. Isso, mais ou menos isso. São para empreendedoras que querem ter os pacotes fotográficos e botarem as suas fotos no Instagram. Debutante, 15 anos, são atendimentos sociais, geralmente. Claro. Que aí me procuram casamento, aí eu tenho o dia da noiva. São N pacotes que a gente oferece dentro do salão. São bem qualificados para cada pessoa. Eu entendi. Bom, então, pessoal, essa foi a Cibele Ávila, empreendedora na cidade do Rio Grande, que está fazendo um grande trabalho e que também, eu já vi aqui em mãos, o meu presente interesseiro, muito bonito. Eu agradeço, Cibele. Eu vou tirar aqui para o pessoal dar uma olhadinha. Proteger que eu coloquei. Isso daqui foi feito no teu estúdio. Isso, não. Na verdade, foi um trabalho meu que eu fiz em 2019. Eu trabalhava em outro salão de beleza e eu era especialista em maquiagem artística. Então, eu trabalhava muito com a pele preta e as suas cores, né? Que é para poder trazer alegria. Essa maquiagem é alegria. Coloca atrás do estúdio, fica legal. Muito obrigado, eu te agradeço. Eu que agradeço. Eu queria que tu deixasse aí para a rapaziada procurar o teu trabalho, procurar o teu estúdio, teu ateliê de beleza. Claro. Eu acho que é o momento de falar. Eu achei então, muito legal. Vai ficar na nossa bancada aqui, ó. A gente tem trabalho aqui da banda O Corre, a gente tem ali do Alisson Afonso. Conhece o Alisson Afonso? Nosso grande ilustrador e patrono da Feira do Livro, da 49ª Feira do Livro. A gente tem o livro da Sandra Lee ali também, o do... eu acho que eu esqueci o do nosso querido Paulinho Jamaica. Nosso Laudson também está devendo um presente interesseiro para nós. E o teu vai ficar aqui conosco. Dá tuas redes aí, pessoal, claro. O teu trabalho. Gente, meu endereço fica na rua Duque de Caxias 384. O nosso salão é Ateliê Cibele Ávila. Nós lá oferecemos serviços de maquiagem social, nós temos também projeto Boss, temos também maquiagem, cabelo, é um salão completo. E caso vocês queiram procurar a gente, né, eu tenho o meu perfil profissional, que é eu, Cibele Ávila, e temos também Cibele Ávila Makeup Artist, que é um salão de beleza. E aí vocês estão convidados a conhecer, tomar um cafezinho maravilhoso lá no nosso salão e nos conhecer também. Bom, eu agradeço a tua presença de coração, muito legal bater um papo contigo. Obrigada. Quero convidar vocês aí no nosso canal oficial do YouTube, lá curtir o programa, compartilhar, comentar, deixar sugestões de quem vocês querem aqui na bancada conosco, batendo um papo de peso. Também convido vocês a visitar nossa página no Instagram. Papo Aquilo é uma página recente, mas o pessoal está chegando devagarzinho. Aí lá também e nos seguir. E a gente vai largar lá dentro dessa página algumas informações, alguns bastidores aqui do programa. Vai ser muito legal ter vocês lá. Cibele, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigada. Que tu, assim, acenda cada vez mais dentro do teu ofício.
Quem sabe quando tiver outro projeto, volta aqui, o espaço é nosso. Muito obrigada pelo convite, sucesso para vocês também, que eu acho que o podcast está maravilhoso, já dei a gente está começando agora, mas com a tua presença, com certeza bombar. Ele já vem fomentando, ficou mais belo o dia de hoje, que estava. Então, agradeço muito a tua presença aqui. Esse foi o Papo Aquilo do nosso dia 21/8/2024. Aqui pela FURG FM. Eu agradeço a todos e até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem o programa vai ser um pouco diferente. A gente vai conversar com o pessoal em live. Vai ser um amigo pioneiro do hip hop nacional, diretamente de São Paulo, o DJ Cri, um dos idealizadores de uma coletânea que lançou no mercado o Racionais MC e muitos outros grupos. E também de Pelotas, o Jair Brau, que é um projetista, que é um agente cultural e também um rapper muito conhecido no Sul. Vão estar os dois em conexão com nós no programa que vem, aqui na FURG FM, no Papo Aquilo. Jair Brau e DJ Cri, um de Pelotas e o outro diretamente de São Paulo, falando conosco sobre a cultura hip-hop, que fez 51 anos no nosso dia 8 passado, mas a gente teve, devido à nossa agenda, vai ser agora que a gente vai falar com esses caras aí que são muito importantes para a cultura hip-hop, são grandes trabalhadores da cultura lá em São Paulo e aqui em Pelotas. Eu quero agradecer a presença de todos hoje no programa e até quarta-feira que vem. Fiquem com Deus.